Olá, hoje no Humor à Primeira Vista continua a conversa com Hermano José. É a segunda parte de um episódio especial com o humorista que nos últimos tempos celebrou 70 anos de vida, 50 de carreira e 40 do mítico programa O Tal Canal. Na primeira parte conversámos sobre o espírito de sobrevivência que veio ao de cima quando se lesionou antes de um espetáculo na Lourinhã. O Hermano realçou também a química que sentiu ao trabalhar com Vasco Pereira Coutinho. Abordou o tema da nova geração de humoristas, expressão da qual não é fã, afirmou que sempre odiou escrever e ainda revelou que trabalhou como explicador. De quê? De tudo. E garanto que os alunos tinham boas notas. Nesta segunda parte, conversamos sobre o caso Anjos versus Joana Marques, o rol de estrelas que recebia no Herman Sick, os casos em que se arrependeu de piadas e responde ainda à questão: o humorista deve ou não pedir desculpa por uma piada? Herman, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Humor à primeira vista. Com Gustavo Carvalho. Lá vai o hacker para o ataque. Passa por um colaborador, passa por dois. Finta o VPN e o antivírus grátis. Dá uma revenga na firewall. Olha, vai finalizar o ataque informático. Mas a Vodafone Business faz uma grande defesa. Agora a sua empresa pode ter a melhor defesa contra ataques informáticos. Com os seus equipamentos protegidos com o Trend Micro, a partir de 1,70€ por mês, o seu negócio pode tudo. Together we can. Vodafone Business. Herman, em 2022 o John Cleese veio a Portugal, uma digressão do espetáculo Last Time to See Me Before I Die, ou seja, a última oportunidade para me verem antes de morrer. Ele ainda está vivo. Eu estava na plateia, o Herman também, mas só um de nós é que escalou e subiu ao palco para dar um abraço àquele Python. Como é que foi esse momento? Porquê é que o fez? Ele nasceu da seguinte maneira: o agente que trouxe o John Cleese era meu amigo, portanto... Ele fez questão em dizer ao John Cleese: hoje vamos ter aquele que eu acho que é o melhor humorista português de todos os tempos. Portanto, ele já sabia que alguns na plateia ia estar um tipo que se calhar no final ia ter com ele, porque ia querer dar-lhe um abraço e tudo isso. A certa altura ele faz um jogo com telemóveis para a gente fazer perguntas. Mandar perguntas por e-mail, exatamente. E eu fiz uma pergunta, porque eu tinha visto, intervalo que ele tinha. Eu tinha uma entrevista dele que se queixava amargamente, estava farto do bairro onde morava, que os vizinhos eram todos russos. Tinha chegado o dinheiro russo lá a Mayfair, onde ele estava. Compraram as casas todas à volta, já só estava ele. Portanto, sempre que ele saía, só via boas boas, até passo para a Joaninha da balabúzia. Não, mas eu o ano, mas ia fechou-te a terra. Mas o fumo, ali batia na boca. E ele então, desde uma entrevista, que estava um bocadinho farto dos vizinhos russos e que tinha saudades de ouvir falar inglês até na rua dele. Uhum. E a pergunta que eu faço é: já ainda está farto dos seus vizinhos russos? O que é que acontece? O agente, quando lhe dá a minha pergunta, explica-lhe: é o tal humorista. Este é o tal humorista. Portanto, quando ele faz a pergunta, já é explicar que é do fulano de tal, olhando, perguntar quem é, e eu levantei-me, pronto, e entre me levantar e subir para lhe dar um abraço, obviamente que... As pessoas perceberam que era o Herman? Eles próprios sabiam que era eu, portanto... Estava, na altura não tinha o tendão daquilo avariado. Ainda subi o palco com muita facilidade. E isso ele assustou-se, porque vê de repente uma criatura de 100 quilos com uma agilidade especial a saltar para cima do palco. Ainda pensou: espera aí, que eu vou mesmo morrer agora aqui às mãos de um maluco qualquer. E dei-lhe um abraço e expliquei-lhe, peguei no microfone e disse que foi a coisa mais importante que me aconteceu na vida. E foi, porque foi no dia em que eu na RTP2 descubro os Monty Python, em que vejo o primeiro episódio dos Monty Python, que a minha mãe me perguntava: como é que consegues achar graça a esta porcaria? Isto não tem piada nenhuma, porque arrebentava a árvore, enfim. Eu fiquei, aquilo abriu-me uma porta para sempre, não é? Uma porta com uma força, escancarou-me para uma criação que me acompanha até hoje, e portanto ele é para mim um dos meus ícones. Ele, e com certeza o Woody Allen. As pessoas não sonham que todo o sucesso daqueles momentos de Nelly e Dália, o enquadramento fixo, com as pessoas a saírem e entrarem dentro. Eu usei muito a câmara fixa, as pessoas vão entrando e saindo, sobretudo no Nelly e Dália, nos anos 2000, 2001, já na SIC. Aquilo é perfeitamente a inspiração dela.
E uma coisa que ele faz que eu acho maravilhosa é que é escrever aquilo que parece improviso, mesmo as frases menos interessantes. Quer dizer, o quê? Achas? Mesmo? Eu escrevo tudo. E exijo que os meus autores digam precisamente o que lá está. E tenho peças, sobretudo no Nelly Dália, nos sketches do Nelly Dália, tenho peças de um orgulho imenso, porque elas são relógios de escrita. Eu tenho um que é o upgrade disso tudo, que é eu ao telefone com o meu amigo Zé Carlos, a Ruefa ao telefone com a mãe, os dois a falarem ao mesmo tempo, cada um em conversas paralelas, tudo escrito ao milímetro, como se fosse uma pauta. E tudo aquilo faz sentido até ao final, em que aparentemente depois estão a falar aquilo que eles acham que é a mesma coisa e são coisas diferentes. Exercícios de que me orgulho muito, mas que sofri horrores em fazer. Se não sofresse, ainda continuava a fazer. Se eu não sofresse a escrever, eu já tinha feito várias belas peças de teatro, tantas vezes me pedem. Já tinha feito vários guiões para cinema e já tinha, obviamente, escrito livros. Mas não gostava de, por exemplo, fazer como fez a certa altura da sua carreira, ter guionistas consigo e o Herman colaborar nesse processo de escrita? Para fazer essas peças, esse cinema, Para quê? Outra vez, mais do mesmo? Não, eu tinha a obrigação de eu próprio, sozinho, fazer como faz o Woody Allen. Sentar-se em frente ao computador e em frente à máquina de escrever, então, na altura. Ainda é uma coisa que quer fazer? Não quero porque sofro demais, lá está. É uma contradição terrível, percebes? É a minha grande contradição, da mesma maneira que cada vez gosto mais, por exemplo, ninguém percebe, cada vez gosto mais há pouco tempo fizemos alguns espetáculos seguidos. Tu não imaginas a esquizofrenia da coisa, porque vou atuar nos prémios do desporto em Braga para aquele maravilhoso pavilhão multiusos de Braga cheio. Logo a seguir vou fazer um espetáculo num teatro Vila do Conde, que foi uma perfeita delícia, com um público que percebia tudo até os silêncios. E depois logo a seguir fui fazer uma festa de um tipo que fazia 50 anos e que a mulher lhe ofereceu o espetáculo, que para mim é das maiores honras que podes imaginar. Ser a prenda de aniversário. Também já aconteceu casamentos, prenda de casamento, o espetáculo do Herman José. Aliás, já tive um que aí já não era só eu, era cometeu-me em confidência. Força. O grande André Vilas Boas, na sua festa dos 40 anos, que foi maravilhosa, eu era um dos presentes de anos, era eu e o Anselmo Ralph. E portanto imagina para mim a alegria que é estar naquele contexto numa festa de anos, não é? E portanto é um tipo de trabalho que eu adoro fazer. E eu vou sempre com encantamento, portanto não... Coisa que nos anos 80 era ao contrário, ia em sofrimento. Tanto que quando vim para a SIC fazer o meu programa deixei de fazer espetáculos durante 10 anos. Aí houve uma inversão muito curiosa. Mas sobre esta ideia de ainda colaborar com outras pessoas para escrever, há uns tempos o Herman foi ao podcast do Miguel Esteves Cardoso e da Maria João. Fiquei com vontade de... o Herman e o Miguel ainda podiam colaborar hoje, ainda podiam fazer qualquer coisa juntos. Fiquei com essa vontade de ver algo novo feito pelos dois. E acho que era sim, não foi fácil, porque a escrita de Miguel é uma escrita... as ideias e a escrita de Miguel são muito literárias e às vezes nada mainstream. Sim, claro. Para um sketch que tem de ser, não é? Portanto, eu muitas vezes perdia muito tempo para conseguir o máximo denominador comum entre a criatividade dele e a versão final para ser representada. Gostasse eu de escrever, não tinha dúvida nenhuma em olhar para o Miguel. Estávamos a falar do Herman SIC já, portanto acontece em 2000 a transição para a SIC. Eu na altura até eu estive à procura há uns tempos de umas VHS que eu tinha quando era miúdo e estava eu com 2 anos no sofá e o som de fundo que se ouve é o Herman a cantar uma canção. Ainda não consegui detectar a música, acho que não é uma daquelas mais conhecidas, seria uma porventura mais só específica daquele programa. Mas uma das coisas que me impressiona depois a ver os vídeos especificamente do Herman SIC era a quantidade de estrelas internacionais que eram convidados, e a televisão já evoluiu muito nestes anos, mas aquilo é algo irrepetível, nunca voltou a acontecer. Um Lionel Richie, o Sting, Tom Jones são apenas alguns daqueles que passaram pelo Herman SIC. Anastasia, Glória Estefan, sim, ficávamos aqui uma lista infindável. Mas eu vejo aqueles vídeos do Herman a conversar com eles em direto, e depois há aquela questão de ser em inglês, mas também fazer comentários à parte em português, e há ali uma
uma elegância, mas ao mesmo tempo o Herman também a gozar um bocadinho com eles, mas quase em privado, não é? Só parecia quase uma coisa. Agora estamos aqui só entre nós, que o Sting não está a perceber que eu estou a fazer uma piada com ele. Alguma vez com todas essas estrelas mundiais se sentiu intimidado ou starstruck para fazer esse tipo de humor? Olha, porque é um nível ainda diferente, não é? O que me aconteceu foi precisamente ao contrário, ou seja, a coisa normalizou de tal maneira, a razão também, há aqui várias razões, é chamada uma espécie de tempestade perfeita. A SIC tinha ganho, a SIC era líder absoluta nessa altura, tinha ganho imenso prestígio internacional, portanto sabia-se algures que havia uma grande estação privada que tinha tido sucesso no país, cujo dono era uma figura de prestígio internacional também. O Dr. Francisco Pinto Balsemão era muito maior do que as pessoas pensam aqui que era. Claro. E vimos agora com o seu falecimento. Era enfim, uma criatura especial e portanto, essa tempestade perfeita fez com que fosse natural, juntamente com o Emílio Rangel, que era um criador, um tipo também maior que a própria vida, passou a ser natural algumas figuras passarem por cá. E depois a coisa era facilitada porque Portugal era uma entidade discográfica, todas as grandes editoras tinham a sua sede cá, e Madrid era um caso à parte. Eles, antes de irem para Madrid, passavam primeiro para Portugal, depois vinham para Madrid. Alguns vinham de propósito porque adoravam, como é o caso de Júlio Iglesias, que um dia veio do Japão de propósito, parou aqui, fez o programa comigo e seguiu para Miami. Nem foi a Madrid, nem nada disso. Escala em Lisboa para ir ao Herman. E eu comecei-me a habituar a todas as semanas. Há um programa em que há um convidado brasileiro muito querido, já não me lembro quem, que foi ter comigo, ator de novela, talvez. Perguntou se eram personagens, não era? Sim. Disse, olha, me disse uma coisa, isso é tudo personagem que você vai fazer, mas está a falar de quê? Dos nomes das portas do camarim. E realmente eu pus-me a ver Marcel Marceau, Anastasia, era tudo, era só nomes de primeira classe. Uta Lempa, era só nomes de primeira água de tudo, parecia mentira, parecia que alguém tinha enlouquecido. E então eram 2 horas de malta, e depois eles ficavam encantados porque se encontravam nos corredores uns aos outros, numa espécie de sala de visitas que já constava na Europa e no mundo e nas Américas, que havia em Portugal um sítio onde toda a gente ia, que tinha uma orquestra especial, que até o Tom Jones cantou e não precisou de levar a orquestra, enfim. Ganhámos ali uma dinâmica maravilhosa que cai quando Portugal, porque as vendas dos discos começaram a cair, não é? E quando Portugal passa a ser satélite de Madrid. Na altura havia uma empresa muito famosa de pão, cuja central era em Madrid, e que fazia a distribuição para Lisboa, porque para eles era tudo igual. 600 para Lisboa, norte de Espanha, Andaluzia. Portanto, se pegares na Península, pode ser um único país, com Madrid a meio, a fazer a gestão. Claro. Aliás, o Saramago é que dizia que até acreditava que teríamos mais sucesso se fôssemos o único país. E então, o que é que acontecia? De repente eles acharam, bom, vamos fechar, vamos passar a fazer tudo a partir de Madrid. E a partir do momento em que passa-se a partir de Madrid, toda essa corrente de vedetas passa a ir para Madrid e Portugal deixa literalmente de existir. Fazer parte do circuito. E pronto, isso também coincidiu depois com uma certa... Então nunca se sentiu assim intimidado por... Não, a única desgosto que eu tive gigantesco. Em 91 eu estava a fazer a Roda da Sorte e convidam-me para os 25 anos da Disney. E eu pensei, não vou lá fazer nada, a RTP não levava equipa, portanto não podia fazer nada, ia ver a Disney. Até que me dão um programa, eu olho para o programa, então, não sei o quê, muita gente de televisões, e de repente vejo entrega de prémio dos professores, que é uma das coisas mais importantes que há na América uma vez por ano. O Presidente da República homenageia os 300 melhores professores. O Presidente era o George W. Bush pai. Mr. President, não sei o quê, George Wood, entrega prémios a professores. Os prémios serão entregues pela Elizabeth Taylor. Eu perguntei, Elizabeth Taylor vai lá estar? Vai. Então vou. Porque eu pensei, nem que seja para... Não havia selfies, infelizmente, não é? Mas só para chegar ao pé dela e dizer-lhe o fascínio que eu tinha para aquela carreira, para aquela mulher, para aquela diva imensa, não é? E lá fui com o coração aos pulos,
com a Ruth Rita, que era a minha menina que mudava as... Sim. Fiz um versão lá porque eu falava línguas e depois adotaram-me, e depois de tal maneira tive tanto sucesso que o próprio apresentador americano deixou de ir porque se sentia intimidado, o Pat Sajak. Enfim, o Merv Griffin, que era produtor, apaixonou-se por mim. Era um homem que era muito versátil sexualmente e, portanto, ficou doido comigo. É uma forma de dizer. E eu andava a fugir do Merv Griffin, que disse: tens de ficar cá a fazer as férias, porque eles eram donos da distribuidora. Mas muito querido, muito educado. Conseguiu falar com a Elizabeth. E portanto dei-me com toda a gente e foi tudo maravilhoso. E sei o que é andar a fugir à volta da mesa do Merv Griffin, porque também é meter no meu livro de memórias. E no meio disto tudo chega ao grande dia. Porque ela não está connosco, ela vem à parte, ela chega de helicóptero. Claro, e não se ia misturar com os demais. Chega ao grande dia, vamos para o sítio onde é a entrega de prémios, que é uma espécie de um estádio. Temos de deixar as nossas máquinas fotográficas à entrada. Não havia telemóveis, portanto eram as máquinas fotográficas. Entramos, sentamos numa plateia, lá ao fundo está uma relva com um pódio. De repente ouvimos. Eram 2 helicópteros. Um era o antecessor destes helicópteros que nós conhecemos do Donald Trump, que são muito bonitos e muito caros, porque aquele é antimíssil, aquele é maravilhoso. Sim. Tem casa de banho, tem kitchenette, tem tudo. E chega o helicóptero com o presidente Bush e outro com a Elizabeth Taylor. Saem do helicóptero lá ao fundo. Estás a ver? Imagina-te no estádio de luz, na bancada, e olhas lá para baixo para o guarda-redes. E eu vejo lá, do tamanho de 2 milímetros, um Presidente da República e uma Elizabeth Taylor, que podia ser ela como podia ser a Maria José Valério. Era indiferente, naquela distância não se percebia nada e não via estas câmaras nem estes ecrãs a aumentar a imagem. Eu pensei, então a minha visita, o meu encontro com a Elizabeth Taylor vai ser e foi. Na primeira parte falamos das novas gerações de humoristas. O Herman considera que, independentemente da idade, há uma plataforma horizontal onde todos os humoristas estão. Tenho ideia de que o George Carlin dizia que, basicamente, com a idade tinha ficado melhor humorista. Ele também teve uma transformação muito peculiar ao longo da carreira. O Herman já comparou, por exemplo, o jazz ao humor, dizendo que queria ver os melhores músicos a tocar até ao final da carreira. Como é que vê a ideia da reforma do humorista? Acha que vai haver um dia em que diz: não, eu agora só quero estar em casa ou fazer o que bem entender? Depende só da razão. Até há um fator que nós dominamos, rir, não é? há um fator que nós dominamos, que é a curiosidade intelectual. Uhum. A curiosidade intelectual mantém-nos sempre curiosos. A net, as coisas, os posts, enfim. Uma pessoa muito curiosa tende a não envelhecer tão rapidamente. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é não sucumbir à má disposição do velho. A atriz de 70 anos olha para as mamas da miúda de 20 e apetece matá-la, como é óbvio, não é? Nós não olhamos para as mamas uns dos outros, mas, obviamente, há alguma inveja da maravilha que é ter-se 20 e tal anos, 30. Não é? Não podemos deixar que isso inquine Claro. nos meus tempos e nos meus Já tempos. Gostoso, E não que é? nos meus tempos era fantástico, mas não tem nada a ver com aquele jovem. Isto são 10%. Certo. 90% é saúde física. Só. Infelizmente. Se tiveres a felicidade, por exemplo, a Joan Rivers, que eu venerava e que conhecia em Nova Iorque, teve brilhante até o último segundo, porque ela morreu numa operação às cordas vocais, já tinha 80 e tal anos, ficando cada vez mais witty, cada vez. O George Carlin no final é maravilhoso, aguentou-se até ao final e depois bebia tudo e tomava tudo. Claro. E portanto desfez-se, porque foi uma vida de excessos. No entanto, um dos meus outros ídolos, que é o John Rickles, aguentou-se lindamente quase até ao final. Depois aconteceu-lhe uma coisa tremenda, que começou a ficar muito debilitado das pernas. Os últimos espetáculos é numa cadeira, tipo Elsa Soares, né? Cadeira com microfone, com o resto à volta, já muito cansado. E tens outro que eu conheci pessoalmente, que foi meu vizinho, então, um homem genial chamado Victor Borga, que era um humorista pianista que tocava músicas clássicas e gozava com a... Isto vão tudo, quem nos estiver a ver, que vá ao YouTube, está lá tudo.
Víctor e vale a Borga. pena. Víctor Borga. Víctor Borga. Homem genial, até ao fim, foi sempre genial. Os seus cabelos brancos, coluna direita, Sim. 80 e tal, sem disfarçar a sua idade, muito bem vestido, foi sempre maravilhoso. Os tempos cada vez melhores, maravilhoso. Mas quanto à sua... E portanto, ideia no de- meu caso, eu estou dependente de. Eu sei que, de um ponto de vista pessoal, com a curiosidade que tenho e com a felicidade que tenho em fazer a deliverance de comédia em palco, com o meu próprio material, que eu não estou sempre a substituir, mas que vai sempre evoluindo, esse lado acho que está bom. O lado intelectual não depende de mim, Certo. porque no outro dia está a haver um querido colega que, pelo facto de ter fumado muito, agora está com a voz assim. Portanto, mantém-se talento, mantém-se know-how, mas é muito cansativo ouvir-lo falar. Que ele deve estar com DPOC, é quando tu ficas com os pulmões todos fodidos. Claro. Porque fumaste mais. Que é outro conselho que eu digo: é para não fumem. Tem 30, 40, não estraguem os pulmões. Sim. Que é para chegarem à minha idade e ainda poderem dar gritos. Na primeira parte da nossa conversa mencionámos os vários casos em que o Herman esteve perto de ser ou foi mesmo censurado. Na altura em que acontece a situação da última ceia, Marcelo Rebelo de Sousa era o líder da oposição pelo PSD, foi crítico do sketch. Como Presidente da República, condecorou o Herman José com o grau de grande oficial da Ordem do Infante Dom Henrique. Perdoou Marcelo ou nunca sentiu Nunca, eu percebi perfeitamente. Na altura, ouve lá. Nunca? A política é a arte de. Não foram as declarações do Marcelo na altura que me irritaram. Irritaram muito mais os paladinos de esquerda olharem para o lado e dizerem que ele pôs-se a jeito. Sim. Tipo a miúda que é violada porque ia de mini saia. Claro, não é? claro. Isso eu achei grave. Sim. O Marcelo foi completamente coerente, era líder do partido e católico praticante. Num momento em que vai ser, em que não sabia ainda o que era o sketch, podia ser uma coisa gravíssima. Sim. E portanto o que ele disse era uma coisa que na altura, dita agora, era um bocadinho mais grave, mas na altura é que o canal público tem a obrigação de respeitar, enfim, as fés e as correntes de cada um. É uma coisa, obviamente, à luz de hoje é terrível, não é? É impensável, é uma trampalhada, uma verdadeira trampalhada. Mas na altura aquilo saiu, ou seja, as coisas boas que o Marcelo fez foram tantas e as intervenções que ele teve então não levou a benignas, mal não, de maneira nenhuma, não. O que ele veio a mal são esses nomes eu não digo, Sim. esses sim ele veio bem a mal, nomeadamente alguns paladinos de esquerda que aproveitaram para ter o telefone desligado nessa altura. E portanto já na condecoração tivemos azar. Eu ia receber a minha condecoração no dia da chatice das gêmeas, do caso dos das 4 gêmeas, milhões certo. dos produtos. Portanto, Certo. foi cancelado nesse dia, foi agendado para uma semana depois, e nessa semana eu estive na presença de um presidente preocupado, Pois, muito preocupado. Portanto, certo. não estava com aquela leveza normal. Olha, encontrei, por exemplo, um dia na primeira fila do concerto do Tom Jones, ali em Cascais, ele estava exultante, feliz, não é? Eu preferia ter tido esse presidente exultante na Na homenagem. minha cerimónia, mas eu percebi que ele estava muitíssimo preocupado. Recentemente, com o caso ainda nesta questão da Joana Marques com os Anjos, o Herman disse, obviamente, e o Herman já o disse, que é amigo dos dois lados, portanto, disse que pessoalmente não avançaria com o processo. E achei curioso porque também refletiu sobre algumas situações no seu passado em que, conhecendo a ideia do conceito do efeito Streisand, que o Herman explica, É verdade. bem, que é basicamente chamar a atenção para uma coisa que as pessoas não estão a ligar assim E tanto, de repente é que de repente é torna isso que aquilo... transforma aquilo. Exato. Exatamente. Por acaso, eu acho que a grande opinião, a grande frase, curiosamente, foi o Bruno Nogueira que disse. Qual? Eles foram mal aconselhados. Uhum. Ninguém lhes disse. Sim, sim. Se eles tivessem falado comigo antes, eu adoro-os. Sim. São dois Sim. trabalhadores incansáveis e duas pessoas estimáveis que se meteram numa coisa complicadíssima e super cansativa. Se eu tivesse podido falar na altura, não façam isso. Dava-lhes o exemplo precisamente
do Streisand Effect. Para quem não sabe, conta-se em 2 palavras. O Streisand tem uma casa em Malibu muito bonita, e um dia houve uns jovens arquitetos da tua geração que fizeram a cobertura fotográfica da costa para explicar onde é que ia haver erosões e onde não se ia construir. Puseram na net, tiveram 450 pessoas a ver aquilo. A Streisand descobriu a casa dela e pôs-nos um processo de não sei quantos milhões por invasão de privacidade. Claro. Aquilo passou a ter meio milhão de views e ela nunca mais teve privacidade. Toda a gente soube onde é que ela passou a coisa e obviamente que perdeu o processo. E, portanto, há coisas que não vale a pena. E no caso se eu não conhecesse os anjos, se eu tivesse bacteriologicamente puro em relação a eles, eu tinha pegado no caso e tinha até militado nele, porque era uma bela oportunidade, como a Joana fez, e muito bem, de esclarecer a opinião pública como é que funcionam essas coisas do humor. Neste caso específico, qualquer opinião que eu desse ia feri-los tanto, claro, que eu preferi pôr a cabeça no cepo. Houve quem não. Exato, cronistas que não me desculparam disso. O Henrique Raposo no Expresso, especificamente. Raposo ficou ofendidíssimo porque achou que eu tinha a obrigação e porventura teria. Sim. Disse que esperava mais não do fosse Herman. a ligação emocional àqueles 2 manos. E eu valorizo muito isso porque, por uma razão muito simples, a todas as atitudes que tomaram em relação a mim, ao que eu próprio tomei, saltando por cima das relações pessoais, achando que estava a fazer uma grande coisa, porque a pureza bacteriológica do momento merece tudo. É mentira, não merece. Há coisas que não valem a pena. E eu vou-te dar um exemplo específico. O João Deus Pinheiro esteve nas minhas festas de anos com a mulher, senhora fantástica, e de quem eu sempre tive imenso, que foi ministro. Eu tive sempre o maior carinho. Um dia, num dos textos que eu estava a fazer, gozava-se com o facto de ele ter roubado uma manta da TAP. História completamente inventada e provada mais tarde em tribunal que era invenção. E eu achei que, apesar da grande amizade que tinha por ele, que ia fazer uma grande figura profissional, respeitando aquele texto que não era meu, na altura, daquele editorial, gozando com a situação da manta, e fiz o meu momentinho de glória, espezinhando e saltando por cima de uma pessoa que visita de minha casa 10 vezes ou mais. E arrependi-me muito. E é engraçado, um dia encontrei o casal depois no Algarve, às compras, no supermercado. Pedi-lhe desculpa pela piada? Não pedi desculpa, mas eles foram muito gentis, porque cumprimentaram-me ambos com olhar ferido. E obviamente não desculparam como porventura eu não desculparia. Portanto, eu acho que há alturas em que a militância, a amizade e o caráter se devem sobrepor ao nosso imenso orgulho para ter prestígio, opinião e notoriedade. O contrário também acho. Acho que não é por acaso, de repente, por fulano de tal de morrer, que passa a ser boa pessoa. Ou que não foi responsável por coisas que nós achávamos que não deviam ter sido feitas. Portanto, também não vale a pena ser desonestidade intelectual, não. Agora, pedir escusa. Não é ser desonesto. Eu não escrevi nenhuma tese a defender os anjos. Eu pedi escusa da polémica. E em alguns casos deve-se mesmo fazer isso, como fazem alguns juízes. Não posso julgar esse assunto porque essa rapariga é minha sobrinha. Mas considera a decisão positiva para as questões da liberdade de expressão no humor? Tudo que venha reforçar a liberdade de expressão é sempre positivo. Sobretudo se reforçar, ou neste caso defender, não é? Reforçar a ideia de que o Estatuto da Liberdade não é para ser beliscado, nem destruído, nem inquinado. E portanto foi uma didática, um momento didático para explicar à opinião pública como é que as coisas funcionam. Acho que, citando o Bruno, que eles foram mal aconselhados. Eu esqueci-me do nome do seu amigo João Deus Pinheiro. João Deus Pinheiro. Já aconteceu alguma vez pedir desculpas por piadas sem ser esse caso? Já. Em que situações? Há uma situação muito, muito específica. Estou a fazer 1, 2, 3 com o Carlos Cruz em 1986. Os sketches que eu fazia, eu revia-os e aumentava-os. Um dia era um canibal. E eu precisava, no final, de fazer uma piada sobre comer. O canibal gosta de comer e tinha de arranjar uma mulher bonita que coubesse naquele contexto. Quem é que estava de bonito na altura no ecrã?
uma deputada do PS chamada Edith Estrela, que era uma mulher, mas na altura era uma mulher lindíssima. E portanto, tecnicamente, preciso de uma mulher muito bonita, vai esta, pumba. Pus o nome, aquilo foi em direto para o ar, num contexto muito desagradável, muito estupidamente machista. Eu gostava de ver de boca aberta com uma maçã toda nua, com uma maçã na boca, uma coisa profundamente desagradável. Mas que in the spur of the moment, com 30 e tal anos, à procura de finais e de bargalhadas e de explosão, me pareceu muito bem. Claro que não me pareceu bem, claro que ela ficou ofendida, claro que as filhas odiaram. E mais tarde tenho a hipótese de me cruzar com ela e lhe pedir desculpa pelo momento. Ela já tinha desculpado, não tem importância nenhuma. E até num jantar lindíssimo, numa casa de Sintra fantástica, com Mário Soares até. E expliquei-lhe que aquilo tinha sido realmente uma burrice da minha parte e senti necessidade de pedir desculpa pela deselegância. Há quem diga que o George Carlin dizia isso, ou o próprio John Rivers. Nunca peçam desculpa por uma piada, mas peçam desculpa se a piada não teve piada. Portanto, se no teu critério o que tu disseste foi gratuito e não teve piada, se pedir desculpa, sim senhor. Que foi o que o Herman considerou nessa situação. Sim. O Herman ainda dispara armas hoje? Por minha vontade, sim. Contra giradiscos também, não? Por respeito aos vizinhos, não. Eu tenho bastante terreno e adoro armas. Não é para matar nem pessoas nem animais. É para matar, para partir coisas. Vidros, garrafas. Como conhecemos. Quando fui para Azeitão, quando fui para Azeitão a princípio, os caçadores andavam livremente por ali. Portanto, na época da caça ouvias pau, pau, logo de manhã, às 7 da manhã, ao pé da janela ouvias pau. Eu disse, isto é terrível. Eu não posso ir para o pé dos caçadores, abrir a janela e dizer: então, seus malandros, o que é que vocês estão a fazer? Matar coelhos? Tudo volta para as vossas casas. Não podia. Então pensei, como é que eu vou fazer para não desesperar? Já sei. Há um provérbio maravilhoso que é: if you can't beat them, join them. Então comprei uma caçadeira maravilhosa, que é aquela com que destruiu a roda da sorte, e comecei a própria dar tiros também. Que ainda tem. Comecei a própria dar tiros. Não há animais, não me dá prazer nenhum, mas a coisas. E o que é que tem destruído recentemente? Só que acabou a época da caça lá. A época não. Acabou as licenças de caça naquela zona, deixaram de existir, naquele que é parque natural. Portanto, quando eu ia dar tiros, ficava tudo em pânico, porque achavam que há uma guerra, está a chegar o Putin, vamos finalmente ser anexados. Num silêncio onde só havia os passarinhos e de vez em quando uma família foguete que fazia que agora infelizmente já há pouco, porque aquilo era muito típico do campo. Ouvias de repente pau, pau. Um dia resolvi-me, para mostrar a arma, estava no meio de um jantar, abri a janela e de um tiro para o ar para elas verem o som maravilhoso que aquilo tinha. E a caseira da quinta em frente veio ter comigo de manhã e disse: Herman, ficámos tão preocupados, deve ter rebentado uma garrafa de gás ou qualquer coisa, porque ouvimos uma explosão tão grande perto da meia-noite. E eu pensar: filha, mal sabes tu que foi eu que dei um tiro para o ar. Eu acho que devia haver uma vez por ano um especial do Herman na televisão a destruir qualquer coisa com uma caçadeira. É verdade, mas fazia sentido. Os meus instintos de destruição, sabes, eu agora sinto muito apaziguado graças ao Instagram. O Instagram tem, o meu algoritmo deve ser o algoritmo mais estranho de todos. Porque ele, se tu permitir em confidência, antes de começarmos, estava aí um vídeo a tocar que era uma música que não estávamos a perceber de onde é que era. Que era o meu telefone. Era o seu telefone e era um bolo, não é? Um coração preto, feito com carvão vegetal. Exato. O meu Instagram, tão depressa me sai um coração preto, feito com carvão vegetal, com pistácio em cima, feito por um grande pasteleiro de 2 estrelas Michelin, não sei de onde, do Nepal. Como logo a seguir aparece um maravilhoso desastre daqueles que são atropeladas enquanto as pessoas vão pelo ar. Logo a seguir um atropelamento. Logo a seguir um cão vestido de Pai Natal. E logo a seguir uma outra malandrice, daquelas que andamos a coisa e aparece uma malandrice qualquer. E logo a seguir, pumba, mais uma pasta. E isso relaxa? Mais uma pasta. Diverte-me imenso, distrai-me imenso. E portanto, sempre que eu vejo coisas a arrebentar, ainda no outro dia tive a ver um post que me deixou muito gratificado, que é uma senhora rebenta-lhe a panela de pressão. Não só lhe lixa a cozinha toda,
como uma panela fica, o fogão fica torto, que é uma maravilha, fica completamente destruído. Eu pensei, pronto, depois de ver esta explosão da panela de pressão, estou apaziguado durante um mês. Herman, a expressão não havia necessidade do Diácono Remédios surgiu porque era uma expressão que a sua mãe Da minha mãe, dizia. sim. Ela ainda lhe diz quando o Herman às vezes faz alguma Acho que coisa. não. Não havia necessidade, Herman. Não lhe diz. Acho que não. Já não usa. Não, ela habituou-se de tal maneira. Ela é engraçada, ela refinou com a idade. Ela vivia com aquelas típicas preocupações da cultura judaico-cristã. À medida que foi andando, o sentido do humor refinou. É muito giro. E agora digo as coisas piores. E ela, a única coisa que diz é: lá está ele, pronto, já cá faltava. Hoje em dia eu já cá faltava. Antigamente não havia necessidade. Para terminar, Herman, eu peço sempre aos convidados que escolham um excerto de comédia, de algo de que gostem, que os representa de alguma forma. E o Herman selecionou um excerto de Monty Python de uma canção que se chama, é uma canção muito curta, que se chama Sit on My Face. Sim, o Sit on My Face é baseado, a música não é deles, a música é uma marcha que existe, cujo nome agora não sei dizer. A canção é extraordinária porque ela, tens de imaginar, na mentalidade, hoje em dia ainda é polémico, mas nos anos 70 um grupo de comediantes fazer um disco de música com letras fantásticas, todas elas dedicadas a temas diferentes e uma mais extraordinária que a outra em termos de surrealismo, e ter uma música que começa por dizer: Sit on my face and tell me that you love me. I sit on your face and tell you I love you too. We love to oralize when I'm between your thighs. You blow me away. Ora, meter no meio dos thighs, blow me away e sit on my face, que é no fundo um hino ao Cunilingus. And let my lips embrace you. Let my lips embrace you. Portanto, um hino ao Cunilingus que ainda se mete qualquer coisa no meio dos thighs e ainda fala em blow, para um jovem que tem 20 e poucos anos, que está acabado num país que está acabado de sair de uma ditadura e é confrontado com essa música, isso faz parte da tal abertura total de janelas que me mudou a vida. En plus, como se não bastasse, a música é gravada com imenso rigor, ou seja, isso é muito BBC, mesmo sendo humorístico e mesmo sendo uma marcha repescada, são os melhores músicos a gravar com as melhores orquestrações. Eu convido, seja quem for que nos esteja a ouvir, a ir à RTP Palco ver o meu espetáculo dos 50 anos do Coliseu, e independentemente de gostarem... No Campo Pequeno. No Campo Pequeno. Independentemente de gostarem das minhas piadas ou não, de atentarem na qualidade da orquestra, são para aí 14 músicos ou 18, e das orquestrações do Pedro Duarte, e o rigor com que a música é tratada. E isso é muito inspirado no rigor com que... E essa trajetória musical, de comédia musical do Herman, também vem inspirada pelos Monty Python. Tem muitas músicas muito conhecidas. Não vem tanto, vem mais inspirado pela necessidade de fazer espetáculos e ter músicas que mobilizassem o público, porque há sítios onde é muito complicado só ter palavra. Mas o que me vem deles era um rigor que eu não dominava na escrita para músicas. A primeira pessoa que eu conheci que tinha esse domínio instintivamente era o Carlos Paião. Mas, voltando àquilo que eu estava a dizer da capacidade de trabalho, o Carlos Paião tinha tido a capacidade de concentração de tirar um curso de medicina. E, portanto, quando ele escrevia as suas letras ou trabalhava canções, era com o mesmo rigor com que tirou um curso de medicina. Portanto, não tens nas letras dele, sejam boas ou más, nada que indicie nem preguiça, nem coisas metidas a martelo, que hoje em dia há muito. Demais. E também no humor. Tu não tens bom humor, boas poesias. Sempre que, mesmo em coisas bem feitas, sempre que aparece uma cantiguinha, a letra está sempre mal escrita. Estão sempre sílabas fora do sítio. Estão sempre tónicas fora do sítio. Devia haver um crash course, de comédia musical, só para aprenderem a escrever bem para o humor, que não há. E portanto o Carlos Paião fazia isso primorosamente. Depois eu tentei escrever e escrevi algumas coisas divertidas, algumas até muitas. Escrevia muito na fase do Herman Sick, muitas coisas em verso, e o credo era uma coisa toda escrita em verso. Havia muita música, se calhar uma dessas que tu ouviste na gravação, e aí estava sempre a pensar no Carlos Paião.
e no tempo que ele perdia para não facilitar. Vou-te dar um exemplo há uma música, há bocado falei no Anselmo Ralph, que eu adoro, mas tem uma música que se o Carlos Paião ouvisse, tinha de tomar um Lexotan, e tu és a única mulher, portanto está o fora do sítio, não é? E hoje em dia há um certo facilitismo em escrever letras para o humor. Herman, muito obrigado por ter vindo ao Humor à Primeira Vista neste episódio especial de 2 partes. O Herman José está no Instagram em herman.josé.oficial, o Humor à Primeira Vista em humoraprimeira-vista.podcast, com excertos em vídeo do episódio. As fotografias do episódio são de Francisco Romão Pereira, a fotografia de capa é do José Fernandes, com design de Tiago Pereira Santos. Um agradecimento especial ao Tiago Filipe pela voz do genérico e ao Rui Mirama pela ajuda. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de João Vieira Pereira. Eu sou o Gustavo Carvalho, estou no Instagram, Twitter e TikTok em Gustavo Rito Carvalho. Quinzenalmente, à sexta-feira, escrevo sobre o que se anda a passar no mundo da comédia na newsletter Humor à Primeira Vista. O podcast volta na próxima terça-feira. Siga-nos nas apps de podcast e nas redes sociais do Expresso. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcasts@empresa.pt. Muito obrigado por ter vindo, Herman. Foi um prazer. Muito obrigado.